Pensa numa maravilha da arquitetura antiga. Uma história que não é contada pelo barulho da sua criação, mas por um silêncio profundo e cheio de reverência. Uma estrutura gigantesca que foi erguida sem o som de um único martelo no local. Vamos mergulhar juntos na incrível história por trás da construção do Templo de Salomão. A obra toda levou 7 anos. 7 anos! Imagina só, 7 anos de um trabalho super meticuloso, de planejamento e de uma dedicação que, sinceramente, desafia o tempo. Foi um projeto que não só definiu uma era, mas que foi entregue nos mínimos detalhes, exatamente como tinha sido planejado. E aqui vem a parte mais impressionante de todas. A fonte principal, o Livro de Reis, nos conta que, durante esses 7 anos lá no canteiro de obras, o que se ouvia era silêncio. Nada de martelo, nem uma ferramenta de ferro. A pergunta é, como isso é possível? Esse é o mistério central que a gente vai desvendar agora. Para a gente conseguir entender essa façanha, primeiro a gente precisa ter uma noção da escala gigantesca desse projeto. Olha, essa não foi uma construção qualquer, não. Foi o ponto alto, a culminação de um plano que atravessou séculos de história. O Livro de Reis coloca o início da construção exatamente 480 anos depois que os israelitas saíram do Egito. Pensa nisso. A fundação foi lançada no 4º ano do reinado de Salomão e no 11º ano a obra estava pronta. Era o cumprimento de uma promessa que passou por muitas e muitas gerações. E o projeto era tão, mas tão grande que só os recursos de Israel não eram suficientes. Salomão, então, fez uma aliança super importante com o Irão, o rei de Tiro, que era famoso por seus trabalhadores habilidosos e pelo acesso às lendárias florestas de cedro e cipreste do Líbano. Foi, para a época, uma colaboração internacional sem precedentes. Agora, o que realmente impressiona é a dimensão humana por trás de tudo isso. Dá uma olhada nesses números. 30.000 israelitas trabalhando em tornos, 70.000 transportadores, 80.000 cortadores de pedra, e todos eles supervisionados por mais de 3.000 chefes oficiais. A logística para mobilizar e coordenar essa galera toda é simplesmente monumental. Ok, agora vamos dar um zoom e focar bem no coração do mistério. O processo da construção silenciosa. Como eles conseguiram fazer isso? E talvez mais importante, por quê? A pergunta que fica no ar é essa, né? Como se constrói uma estrutura de pedra e madeira maciça num silêncio absoluto? A resposta revela um nível de planejamento e de reverência que é quase inimaginável para os nossos padrões de hoje. Então, o ponto-chave é o seguinte: o silêncio não era uma questão de técnica, nem de conveniência. Foi um ato deliberado, um ato de profundo respeito. O solo onde o templo estava sendo erguido era considerado sagrado, e a ausência do barulho das ferramentas era uma forma de honrar esse espaço, mesmo antes dele ficar pronto. E é aqui que a gente entende a genialidade por trás disso tudo. Era tudo pré-fabricado. As pedras eram cortadas e finalizadas lá nas pedreiras, a madeira era preparada nas florestas do Líbano. Só depois é que os materiais, já prontinhos, eram levados para Jerusalém, onde eram montados como se fossem as peças de um quebra-cabeça gigante, num silêncio reverente. Agora, vamos avançar para um momento decisivo. No meio de toda essa atividade meticulosa, a narrativa muda. Ela sai do físico e vai para o espiritual. Aconteceu uma interrupção, uma mensagem divina que colocou o projeto todo sob uma nova luz. Imagina a cena. A estrutura está tomando forma, a obra a todo vapor. E a Bíblia relata que uma palavra vinda de Deus chegou a Salomão. E essa mensagem não parou a obra, mas ela deu um novo significado, um novo contexto para o propósito do projeto inteiro. A mensagem era muito clara e era condicional. Ou seja, a presença de Deus no templo não era garantida só pela construção. Estava diretamente ligada à obediência do povo e do seu líder. A mensagem basicamente diz que o verdadeiro templo não é construído só com pedra e ouro, mas sim com fidelidade. E isso nos leva a uma verdade muito poderosa. Sem integridade espiritual, sem justiça, sem obediência, o templo, por mais magnífico que fosse, não passaria de um prédio vazio. A estrutura física não valia nada sem o alicerce espiritual da fidelidade. Certo. Então, o que esse templo realmente significava? Vamos olhar agora para além da arquitetura e explorar o rico simbolismo que estava em cada detalhe do seu design, algo que ia muito além da sua aparência impressionante. A ideia não era bem um local para reuniões públicas, sabe?
Era mais como um palácio ornamentado, uma morada para a presença de Deus aqui na Terra. As paredes internas, totalmente cobertas de ouro e cedro, simbolizavam a perfeição divina. E os entalhes de palmeiras e flores, segundo os comentaristas, lembravam o Jardim do Éden, um símbolo da comunhão restaurada entre o divino e o humano. E é aqui que a história dá um salto teológico fascinante. A ideia de um templo físico, de pedra, ele evolui. Lá no Novo Testamento, esse conceito é transformado. O templo passa a ser a própria comunidade de fiéis, a igreja. A morada de Deus deixa de ser um lugar físico para habitar nas pessoas. Essa passagem de 1 Pedro captura essa transição de um jeito perfeito. A linguagem da construção é usada de novo, mas não para falar de pedras inertes, e sim de pedras que vivem, formando uma casa espiritual. A metáfora continua, mas o significado dela se aprofunda e se torna algo pessoal. E tudo isso nos leva ao ponto final dessa nossa análise. Se aquela antiga reverência na construção de um templo de pedra evoluiu para a ideia de que o corpo e a comunidade são a nova morada divina, a pergunta final permanece, ecoando através dos séculos. De que maneira essa reverência e esse cuidado se aplicam à morada de Deus hoje em dia?